A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos e espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 212 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos dando continuidade, ao livro do profeta Isaías, e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 37 até o capítulo 40, amém? Separe aí um tempo no seu dia, pode ser de manhã, à tarde ou à noite, ou você pode dividir em etapas para você fazer essa leitura. O importante é ler, meditar e tentar guardar a palavra de Deus. Creio que Deus irá falar com você. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 40 e os versos 30 e 31, que dizem assim: Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Bom, ontem nós tínhamos visto, no capítulo 36, que Senaqueribe tinha cercado a cidade de Jerusalém e ele tinha enviado mensageiros para afrontar aí o rei Ezequias, e tentar amedrontar ali os moradores da cidade. Era uma estratégia comum, num cenário de guerra. Quando você já tinha o seu inimigo enfraquecido, você tentava neutralizar ele, intimidando, colocando medo. E o rei Ezequias se sentiu muito incomodado porque o povo já estava desanimado e Rabsaque, que estava anunciando ali as palavras de Senaqueribe, ele afrontou de uma forma muito injusta o povo de Israel, dizendo para o povo de Israel não confiar em Deus e muito menos em Ezequias, porque os deuses das outras nações eram em maior quantidade e não conseguiram livrar elas. E o nosso Deus e o rei Ezequias também não conseguiriam. E essas palavras doeram no coração de Ezequias. Ezequias então pega a carta enviada pelo rei da Síria, leva até a casa de Deus. Isso é muito, muito interessante, porque ele parece ler a carta para Deus como que se Deus não soubesse o que estivesse escrito nela, Na verdade, essa atitude de Ezequias é uma forma de valorizar a oração, É uma forma de valorizar o diálogo com Deus. Deus sabe tudo, amados. Inclusive, as pessoas que pensam dessa forma, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer aquilo se Deus já sabe tudo? Realmente Deus sabe tudo. Porém, o que Deus procura do homem é o relacionamento, é o diálogo, E Ezequias valorizou muito bem. Ele disse que o rei Senaqueribe estava afrontando ao Senhor, ao dizer que o nosso Deus era igual aos deuses das outras nações e que nós estávamos em minoria. Naquele mesmo instante, o profeta Isaías então lança uma palavra dizendo lá no capítulo 37 que Senaqueribe não iria invadir a cidade de Jerusalém, muito pelo contrário, que Deus daria livramento para o rei Ezequias e todo o seu povo. E aconteceu então que naquela noite o Senhor enviou o anjo dele, que matou 185 mil homens no arraial assírio. No outro dia seguinte, Senaqueribe, ao acordar e ver aquela cena devastadora, os seus soldados completamente destruídos e derrotados, ele entrou em desespero. E as suas palavras de afronta de nada serviram. Então ele foge, para Nínive, a sua capital, e ali, diante do templo de Nimrod, que era o seu Deus, ele morre pelas mãos dos seus próprios filhos. Então nós vemos que Deus, ele está sempre trabalhando em nosso favor, principalmente quando nós fazemos como Ezequias, valorizamos tempos de oração,
de clamor, de diálogo com Deus, né? O Senhor, Ele nos atende com força e com autoridade. E nós vamos ver então que na mesma época, no mesmo tempo, o rei Ezequias, além das provas militares, agora vai enfrentar uma prova de saúde. Ele vai adoecer, né? Vai ficar doente de uma enfermidade mortal. Aparentemente deve ser alguma enfermidade em pele, porque o profeta Isaías manda ele fazer pastas, né, de figos e colocar sobre a enfermidade. O que acontece é que ele adoecendo, o profeta Isaías, que outrora tinha dito que Deus daria livramento da mão do exército assírio, agora é o mesmo que diz para ele que Deus iria recolher a sua vida e que ele deveria organizar a sua casa e pôr a sua vida em ordem, né? Isso mostra que Deus tinha um propósito de salvação com o rei Ezequias. Agora, o que é interessante é que, ao invés de Ezequias se render às situações, Ezequias vai virar o rosto para a parede, vai chorar e orar ao Senhor. E preste bem atenção que a oração dele novamente toca o coração de Deus. Se antes foi para livrar de uma guerra, agora é para livrar da morte. E a oração dele toca a Deus porque, além de ele ser sincero, ele está sendo muito inteligente. Olha o que diz aqui o capítulo 38 e o verso de número 3. Ezequias disse: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Talvez, naquele exato momento, Ezequias não estava tendo uma vida tão exemplar, espiritualmente falando. Talvez ele não fosse um homem completamente obediente, né? E talvez ele não fosse um homem que estivesse temendo o nome santo do Senhor naqueles dias. Porém, ele fala para Deus que isso é verdade. Naquele tempo ele não era justo, não era reto, não era íntegro. Mas houve um tempo em que ele foi, em que ele andou com dignidade na presença de Deus. Temos que lembrar que uma das reformas religiosas que Israel sofreu foram causadas pelas mãos do rei Ezequias. Então houve um tempo em que ele andou em retidão diante de Deus. Houve um tempo em que ele destruiu os altares pagãos, em que ele serviu ao Senhor com todo o seu coração. E ele mandou Deus se lembrar, melhor, pediu para Deus se lembrar desse tempo, né? Não do tempo de agora em que ele não era fiel, mas de um tempo em que ele trabalhou muito para a obra de Deus. Isso aqui é muito importante, amados. Quando nós temos um histórico positivo diante de Deus, nos dias da calamidade, nós temos como orar e recorrer diante do Senhor. Mas se não temos um histórico de uma vida agradável, sincera e reta diante do Senhor, como iremos recorrer a esse tempo nos momentos de dificuldades, né? Então nós precisamos ter boas práticas, termos uma boa vida, uma vida digna diante do Senhor, para que o nosso comportamento nos dê condições de vitórias nos dias de dificuldade. Bom, então nós vamos ver no capítulo 39 que assim que o rei da Babilônia, né, naquele tempo, Merodach-Baladã, né, filho de Baladã, rei da Babilônia, nós vamos ver que nesse tempo eles sabem que Ezequias está doente e é um propósito, né, de dominar ali Judá também, como a Síria já estava fazendo ou tentando fazer. Então ele manda mensageiros para ver como Ezequias está, manda presentes, e Ezequias, iludido, mostra para o rei da Babilônia, ou para o seu mensageiro, melhor dizendo, todos os tesouros que tinha na sua casa e na casa do Senhor. Isaías fica sabendo e pergunta para ele: o que você mostrou para o rei da Babilônia? E ele diz: tudo. Não houve nada que eu não tivesse mostrado para ele dentro dos meus palácios. Então o profeta Isaías diz para ele: dura coisa ou péssima coisa você fez, porque tudo o que você mostrou para ele será levado embora para a Babilônia, né? Os seus filhos serão cativos e serão tidos como eunuco. Irmãos, essa história sempre me chamou muita atenção, porque esse texto mostra para nós que mesmo um homem tendo andado em justiça, em retidão, tendo feito orações fenomenais, tendo vivido milagres de Deus, providências extraordinárias, esse homem pode entrar num declínio espiritual. Observa que Ezequias se mostrou egoísta, arrogante,
ao passo de pensar somente em si. Ele não pensou no próximo rei, ele não pensou nos seus filhos, não pensou na sua descendência e muito menos as consequências que seus filhos iriam sofrer por causa do seu próprio erro. Porque os filhos dele se tornariam eunuco, né? Então, amados, muitas das vezes nós vivemos como Ezequias, vivemos temporadas maravilhosas diante de Deus e depois nos afastamos dele de uma tal forma que nós praticamos coisas, correspondemos a coisas diante de Deus e dos homens sem pensar no nosso futuro e no futuro dos nossos filhos, né? Que nós venhamos ser mais cautelosos com as nossas decisões e com as nossas escolhas, diferente do rei Ezequias. No capítulo 40, nós temos aí o início de uma porção de textos que na sua maioria são mais voltados para aqueles que já estavam exiliados na Babilônia, né? Ou que futuramente estariam. Mas também temos ali promessas da manifestação da glória de Deus, né? O que aconteceria nos nossos dias, ou melhor dizendo, nos dias de Jesus também. Bom, então lá no capítulo 40, ele começa com uma promessa de consolo e também com uma promessa de um caminho preparado para Jesus. E essa parte da profecia de Isaías se refere a João Batista, porque ele é a voz que clama no deserto, né? Porque ele diz, uma voz clama, no deserto prepare um caminho do Senhor. Então era João Batista que vinha preparando o caminho para Jesus, né? Outra coisa interessante é que exatamente o que João Batista fez está descrito aqui nos versos 3, 4 e 5, né? Então, a profecia de Isaías foi certeira mais uma vez. Ela se cumpriu para a glória de Deus. Bom, o capítulo 40 ainda continua com um consolo e agora mostrando a majestade e o poder de Deus sobre os filhos de Israel. E Deus começa esse consolo tentando mostrar para Israel que ele não é igual aos deuses das outras nações. Por isso você vai ver constantemente Deus perguntando, vocês não sabem? Vocês nunca ouviram? Vocês nunca viram? Né? Esse texto vai mostrar também Isaías perguntando constantemente, a quem vocês vão comparar Deus? Com as imagens que vocês podem confrontar? Com que imagens vocês podem o confrontar? Né? Então, amados, vamos prestar atenção que Deus ele é incomparável. Nós não podemos comparar Deus com os outros deuses que são falsos, que são mentirosos e enganosos. O nosso Deus é incomparável, amém? Digno de todo o poder e de toda a glória. Ele mediu as areias na palma das suas mãos. Ele está sentado sobre um trono. Ele chama todas as estrelas pelo nome. Está tudo aqui, ó. Esse texto é maravilhoso, E ele termina dizendo, né? Olhando para Jacó e olhando para Israel. Ele está dizendo, né? Por que vocês estão dizendo que o meu caminho, né, o caminho de Jacó e de Israel, está encoberto diante do Senhor? Ou seja, que Deus não está vendo o que está acontecendo com eles. Quantas vezes nós pensamos assim também? Será que o Senhor está vendo o que está acontecendo comigo? Será que o Senhor está vendo o meu sofrimento, a minha dor? E a resposta é sim, o Senhor está vendo. Porque lá no verso 28 ele diz, será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, e a sua sabedoria é insondável. Olha que coisa interessante. Deus, ele nunca se cansou e ele nunca vai se cansar. Olha que coisa interessante também. Ele, além de ser incansável, ele é o supremo Criador de todas as coisas. Isso significa que ele tem toda a ciência na sua mente, ele tem todo o poder nas suas mãos e ele tem toda a autoridade sobre o seu coração, né? E olha que coisa que ele, além de tudo mais, o Senhor promete grandes restaurações que nenhum homem pode fazer por outro homem. Primeiro, ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Nós estamos falando de uma multiplicação a partir do zero. Ninguém multiplica nada por zero, né? Mas Deus, ele consegue fazer surgir forças para aquele que não tem mais nada. Então Deus não precisa de recursos para mudar a nossa história.
Ele apenas precisa que nós creiamos que Ele pode fazer e assim Ele o fará. Outra coisa interessante, ele vai dizer que os jovens se cansam e se fadigam, mas o Senhor não se cansa e nem se fadiga. Agora, mesmo neste momento, Deus está trabalhando por você. Amanhã, Ele continuará trabalhando por você. E assim, consequentemente, se você acha que Deus está cansado de trabalhar por nós, não se engane. Ele não está cansado. Amém? Ele termina dizendo, então, que muitos vão se cansar e vão abandonar o Senhor. Mas aqueles que esperam em Deus, não nos homens, não numa placa de igreja, mas em Deus, esses vão renovar as suas forças. E eles vão renovar as suas forças como a águia se renova. Ela arranca todas as suas penas, ela sobe na mais alta montanha, ela corta suas unhas, ela quebra o próprio bico e depois ela ganha novo bico, novas garras, novas penas e voa alto para mostrar para todos que ela é uma nova águia, uma águia renovada. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Iremos passar por processos difíceis, por processos dolorosos, mas depois levantaremos a cabeça e voaremos por cima das dificuldades. Amém? Então os que esperam no Senhor renovam forças. Eles correm sem se cansar e eles caminham sem se fadigar. Amém? Espere no Senhor, confie no Senhor e as suas forças com certeza serão renovadas. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e quero orar por você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos por essa manhã, por mais uma oportunidade de podermos orar e clamar o nome santo do Senhor e estudar a sua palavra. Senhor, quem sabe agora algumas pessoas que estejam nos acompanhando se encontrem cansados, afadigados por causa dos problemas, por causa das lutas e das dificuldades. Quem sabe alguns pensam que o Senhor não os vê, que o Senhor não se importa ou que o Senhor não conhece o seu sofrimento, como Jacó e Israel estava dizendo. Mas na verdade o Senhor sabe tudo, o Senhor vê e o Senhor entende. E o Senhor não somente vê e entende, como o Senhor trabalha e renova a vida daqueles que esperam em Ti. Então renova as nossas forças, trabalhe em nosso favor e nos abençoa. Em o nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, compartilha. Se você não estiver inscrito no canal da igreja, não perca tempo. Se inscreva e ativa o sininho para todas as manhãs nós estarmos aqui juntos estudando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.